Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais esse podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estou falando aqui diretamente da cidade de Bauru, nos estúdios da Brothers TV, e eu tenho uma convidada super especial hoje aqui comigo. Daqui a pouquinho vou mostrar ela para vocês, mas você que está chegando aqui agora, não sabe quem eu sou, né? Primeira vez que está entrando aqui no nosso podcast. Bom, eu sou a Roberta Rodrigues, sou apresentadora desse podcast, mas também sou escritora, sou pedagoga. Quero mostrar uns trabalhos que eu tenho feito aqui como escritora para vocês, antes de eu começar a minha entrevista, né, com a minha convidada que eu te falei, né, que é super especial. Ela tem um assunto aí bem especial que todo mundo precisa saber um pouquinho, né? Fisioterapia é uma coisa muito legal, eu acho lindo, eu admiro muito os fisioterapeutas. Já levei muito meu filho na fisioterapia, então por isso que eu gosto dos fisioterapeutas, que eles ajudaram muito a gente, a nossa família. Depois eu vou contar um pouquinho para você sobre o meu filho, mas eu tenho essa convidada especial que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas quero mostrar aqui alguns dos meus livros. Meu primeiro livro se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto um pouquinho da minha vida, da minha trajetória, das lições de vida que eu aprendi através da depressão. Todo mundo passa por algum alto e baixo da sua vida, passa por dificuldades, e o melhor de tudo é nós aprendermos lições, né? Como eu sempre digo, fazer limonada dos limões da vida. E foi isso que eu fiz. Eu fiz um livro contando da depressão que eu tive, por que eu tive depressão, mas também as lições de vida que eu aprendi. Isso foi o mais importante. E hoje essas lições de vida têm sido lições de vida para outras pessoas. Então, se você precisa ler um livro sobre depressão, ter aí uma força, uma coragem, um ânimo, tá aqui algumas palavras que podem te ajudar, tá bom? Também tenho escrito alguns livros para crianças. Esse livro aqui, A Menina que Não Gostava de Ir à Escola, é um livro para ajudar as crianças que estão nessa fase escolar, de que não querem ir para a escola, de que não gostam de ir para a escola. A minha filha mais nova teve esse período na vida dela e ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola porque estava passando problemas de saúde, problemas relacionados ao câncer, e essa criança não podia ir para a escola. E essa criança ensinou uma grande lição de vida para minha filha, de como é importante ter vida, ter saúde para ir para a escola. E ela começou a repensar, né, sobre aquela birra que ela fazia todos os dias para ir para a escola, de que ela tinha saúde para acordar de manhã, ir para a escolinha, ver os amigos. Então, esse livro aqui é um livro também de lição de vida para as crianças. Você precisa ler e precisa presentear o seu filho. Todas as crianças precisam ler esse livro. Escrevi um livro também sobre bullying, né? Bullying é um assunto muito abordado nos dias de hoje, mas infelizmente ainda acontece bullying dentro das escolas. A Lagarta que sofria bullying na escola foi escrito para uma menina que estava passando bullying, e ela me pediu: escreve um livro sobre bullying. E eu escrevi esse livro contando dessa lagartinha que se achava insignificante, que ninguém gostava dela, que ela era inútil, que ela não servia para nada, que ela era sem graça. Mas a lagartinha aprendeu que até as lagartas têm sim um propósito, têm assim um desígnio aqui nessa terra. Até a lagartinha foi criada para ajudar o ecossistema. Então, uma lagarta tem valor também. Depois ela se torna uma linda borboleta. Então, as crianças, todas elas precisam entender que elas são especiais, que elas têm valor, cada uma do seu jeitinho, cada uma do seu tamanho, uma é magrinha, outra mais gordinha, mas cada criança é de um jeito. E nós amamos todas elas, nós temos que amar as crianças como elas são, e temos que ensinar as crianças a não fazerem bullying com os amiguinhos e também se defenderem quando alguém vier fazer bullying com elas. Então, é um livro muito importante também. Também escrevi um livro para minha filha que se chama Minha Gatinha Marie, contando a história de como nós encontramos a nossa gatinha na pandemia, abandonada, num cesto de lixo, e a gatinha foi parar lá na nossa casa, nós cuidamos dela, e ela trouxe muita alegria, muita amizade, né, para a nossa família naquele período de pandemia que foi tão difícil para todo mundo, né, não podíamos conversar com ninguém, as crianças não podiam ir para a escola, e essa gatinha foi a companheira da minha filha durante a pandemia, está conosco até hoje. Então, um livro muito lindo também. Meu último livro infantil foi esse daqui, Pedro, o Menino do Coração Nordestino, que conta a história de um menino bauruense, mas que tem um amor assim lindo pelo povo nordestino, pelo Nordeste. Ele
toca sanfona, canta, recita cordéis, ensina as crianças a escreverem cordéis. Ele tem uma cordeuteca aqui na nossa cidade de Bauru, que recebe crianças na escola, e ali, crianças da escola, né? Ele abre para visitações das crianças, e lá ele ensina as crianças a fazerem xilografura, a escreverem cordéis. E o Pedro tem uma história muito linda, então eu conto a história do Pedro aqui nesse livro, mas também conto um pouquinho sobre o povo nordestino, sobre o Nordeste, sobre os cordéis. É uma cultura muito linda e que nós brasileiros, né, temos que aprender mais, principalmente nós que moramos aqui no Sul, às vezes não temos oportunidade de conhecer o povo nordestino. Então esse livro aqui retrata um pouquinho do sofrimento do Nordeste, mas também da resiliência daquele povo. Um livro muito lindo. E meu último livro foi esse daqui, que na verdade é uma coletânea de 30 histórias de 30 mulheres, mulheres que foram transformadas para transformar a vida de outras mulheres, mulheres que passaram por luto, por lutas, por dificuldades, por abusos, por muitos problemas na vida, e todas elas aprenderam lições de vida também, as quais eu compartilho aqui neste livro. Então são histórias lindas, impactantes, impressionantes, que você precisa ler. Você que é mulher precisa ler este livro. Bom, todos esses livros você pode encontrar na internet, vou deixar aí na descrição desse vídeo a respeito de cada livro, tá bom? E vocês podem entrar em contato comigo também para saber mais. Mas no episódio de hoje, nós temos aqui, né, essa convidada super especial. Ela tá aqui toda ansiosa para a apresentação, mas ela é uma mulher determinada, batalhadora, apaixonada pela profissão que ela escolheu. É a Isabel, gente, a Isabel Araújo, que tem apenas 28 anos, é uma menininha aqui, dá para ser minha filha. Ela é fisioterapeuta, especializada em reabilitação de cirurgias no joelho, olha só. Ah, como eu queria ter te conhecido antes. E ela carrega uma trajetória marcada por persistência, coragem e reinvenção também. Ela é natural de Jaú, para quem não sabe, Jaú é aqui pertinho, 1 horinha, né, de Bauru. Olha, gente, lá tem a fábrica dos calçados, né, as lojas, shopping do calçado. A gente ama ir lá passear em Jaú. Jaú é aqui interior de São Paulo. E ela carrega com orgulho as suas raízes nordestinas, né? Eu falei aqui do povo nordestino. E a força dos seus pais, que saíram lá da Bahia, vieram para cá muito jovens para construir uma nova história. E desde pequena, a Isabel esteve inserida, né, no universo do trabalho, e com apenas 8 anos, gente, ela já recebia salário, acreditem nisso, ajudando na banca de calçados da mãe. Olha, como que você ia parar aqui em Jaú, né, a cidade do calçado, já vendia sapatos. Sim. E a vida ensinou cedo a Isabel a ter responsabilidades, disciplina e, claro, a arte de empreender, né? Ela foi menor aprendiz, rouperária, vendedora de doces, maquiagens e rifas, olha, fez de tudo um pouco. De tudo um pouco. E aos poucos aí ela foi encontrando a sua paixão. Depois de algumas tentativas, né, em outros cursos, foi na fisioterapia que finalmente a Isabel se encontrou, né? E hoje ela atua com foco em pré e pós-operatório de cirurgias no joelho, devolvendo a mobilidade, qualidade de vida e, claro, né, esperança, né, para os pacientes. A Isabel é jauense, como eu falei para vocês, mas ela vive aqui na cidade de Bauru há cerca de 4 anos, onde ela está construindo, né, a sua carreira. Ela está namorando já há um pouquinho de tempo, e o seu namorado vive lá em São Paulo, olha só. Então ela está sempre aí, fazendo a ponte aérea, em Bauru, capital, tá toda hora viajando, mas ela está aqui em Bauru para atender a gente, né? Exatamente. Tá bom. E hoje ela vai compartilhar então com a gente essa história, essa jornada, seus desafios, os desafios da profissão, né? E também a importância da fisioterapia na recuperação de quem precisa recomeçar. Então, seja muito bem-vinda, Isabel, aqui ao nosso podcast. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje com a gente, viu? Eu quem agradeço, Roberta. Para mim é um prazer muito grande estar aqui. Que bom. Eu realmente estava muito ansiosa para vir e contar um pouquinho da minha história. Que bom. Esse é o primeiro podcast que eu participo, né? Então eu estou muito feliz e eu agradeço muito pelo convite. Ai, que bom. Eu agradeço por você ter vindo e tenho certeza que o nosso podcast vai ser
top, né? Sucesso. Bom, eu ia falar para você, né, que eu gostaria de ter te conhecido antes, porque você é uma especialista em joelhos e eu admiro muito os fisioterapeutas porque eles ajudaram muito na trajetória, né, de um dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos, mas o meu filho do meio, ele foi jogador de basquete e com 15 anos ele lesionou, ele fez o LCA, que chama, né? Sim, o ligamento cruzado anterior. Né? O ligamento cruzado. Então, ele rompeu, né, o ligamento num jogo de basquete e ele teve que passar por uma cirurgia e a reabilitação. Então, foi muito difícil. Ele voltou a jogar basquete, mas depois disso, ele teve muitos entorses. Ele torcia muito a perna, torcia muito o joelho. Ele adquiriu uma pisada diferente por ter ficado de muletas, de cadeira de rodas e tal. E aí ele teve que aprender a pisar diferente, teve que usar palmilha para mudar a pisada. Então foi assim uma longa caminhada, né? Sim. Então ele teve muita reabilitação. Até hoje ele cuida muito dos músculos, de fortalecimento da perna dele. Ele não é mais jogador. Hoje ele teve que parar porque aí depois ele lesionou o ombro. Ele teve que também fazer uma cirurgia, então aí ele teve que parar de jogar. Mas ele gosta ainda de brincar, né? De jogar basquete, ele deu aula de basquete. Então, eu gostaria de ter encontrado você, né? Porque você é especialista em joelhos, né? Para ter esse pré-operatório que é tão importante, que ele não teve. E o pós-operatório, ele passou tudo sozinho. Ele não fez um pós-operatório, tipo, com um fisioterapeuta, sabe? Ele fez tudo sozinho. E isso faz muita diferença. Faz muita diferença, que é o que nós vamos conversar hoje. Você vai falar tudo pra gente. Mas é isso daí. Então, eu passei muito tempo aí nas clínicas, em fisioterapia. Então, eu admiro muito o trabalho de vocês. Porque, com certeza, ele está andando hoje, conseguiu voltar a jogar graças aos fisioterapeutas. Graças à reabilitação, com certeza, é verdade. Mas, Isabel, você começou a trabalhar muito cedo, com 8 anos, olha só. Como que essa vivência, né, desde a infância, moldou a profissional que você é hoje? Olha, eu realmente comecei a trabalhar muito cedo e eu sou muito grata aos meus pais por isso, porque tudo que eu sou, eu devo a eles, né? Como você já mencionou. Hoje em dia iam dizer que era exploração da criança, né? Verdade. Mas olha, isso fez com que eu me tornasse a Isabel que eu sou hoje. É verdade. E eu agradeço muito a eles. Como você já mencionou, eles vieram da Bahia, né, para o interior de São Paulo. Eles sofreram muito. Eu imagino. E mesmo assim, eles persistiram. Que bom. Eu tenho outras 2 irmãs. As 2 são formadas. A mais velha é advogada e a caçulinha é enfermeira. Olha que Nós temos diferença de tá 1 ano cada uma, então é bem próximo, assim. E aí, na época quando eu tinha essa idade, de 8 para 9 anos, minha mãe tinha banca de calçado. E aí, a banca era na nossa casa. Olha então, minha mãe, ela não tinha funcionários. Ela trabalhava sozinha. Se nós não ajudássemos, né, a minha mãe, ela ficaria ali por muito tempo tentando terminar aquele calçado que precisava entregar. Então, a gente sempre ajudou, desde pequenininha. Olha que legal. As 3? As 3. E com um incentivo, né, meu pai abriu uma conta para nós no Bradesco. Ele abriu essa conta e aí, a partir disso, ele ia depositando um salário. Eu não lembro exatamente, era 300, 400 reais. E aí, a gente ia juntando esse dinheirinho e sempre que a gente precisava de alguma coisa, a gente tinha o dinheiro ali para usar. Vocês, né? Exatamente. Olha, que lindo. Então, desde então, eu sempre aprendi o valor das coisas, eu sempre dei muito valor às minhas coisas e desde então, eu nunca consegui parar de trabalhar. Que bom. Eu nunca fiquei parada. Então, depois disso, eu fui crescendo. Eu fez de tudo. De tudo. Eu tive muitas oportunidades. E todas as oportunidades que eu tive, eu agarrei. E todas elas refletem um pouquinho na Isabel de hoje. Claro, com certeza, né? Principalmente esse trabalho com o público, né? Porque todas as coisas que você fez, eu vi, você atendia o público, era sempre com o público, era sempre o público. E eu tinha diversas estratégias, né? A minha vida começou mesmo quando eu entrei em uma empresa lá em Jaú, que era muito próxima à casa dos meus pais. E nessa empresa eu permaneci por aproximadamente 5 anos. Foi um bom tempo. Sim. E eu entrei na linha de produção nessa empresa, fiquei 3 meses e me chamaram para fazer um teste no escritório, que era numa parte do RH. E na época, eu já estava fazendo um curso de RH, eu tinha conseguido uma bolsa, era um curso de 2 anos. E aí eles me chamaram e eu agarrei a oportunidade. E aí, estando ali em contato com 500 funcionários da empresa, eu vi a oportunidade de fazer mais dinheiro além
do meu pagamento, Claro, né? Além claro. do que eu já recebia. E foi aí que minha mãe começou a produzir doces. Ela produzia cocada. E ela faz daí- até hoje. é. Sim. Aí você, E- eu amo cocada. Ai, a cocada da minha mãe, olha, eu sou muito suspeita pra falar, mas a cocada da minha Eu mãe é amo cocada, maravilhosa. que delícia. E Eu aí vou você trazer pra vocês experimentar. Na próxima vez você vier aqui, traz Sim, cocada eu vou pra trazer, gente. eu vou trazer. E daí você começou a vender cocada, então, lá Comecei a dentro. vender cocadas dentro da empresa. E aí eu comecei a ganhar mais dinheiro com os doces do que com o meu próprio salário. Uau, Foi algo olha que me só. incentivou muito, muito, A muito. empreender, né? A empreender. Aí eu comecei a ir a São Paulo, naquelas feirinhas da madrugada, Sim, eu trazia algumas roupas para algumas amigas e comecei a comprar maquiagem. E eu vendia maquiagem Lá na dentro da empresa, também. sim. Olha, a menina é vendedora Nossa, mesmo. eu já vendi de tudo. Aí, como a legal. empresa era muito próximo à casa dos meus pais, eu convidava as funcionárias, né, o Sim, pessoal sim. da produção, para ir até na casa da minha mãe. Aí ela fazia um almoço, porque todo mundo levava marmita. Então, todo mundo comia no refeitório. Como eu morava pertinho, eu ia almoçar nos meus pais. E aí, minha mãe fazia um almoço sem cobrar absolutamente nada. Todo mundo almoçava. E ao final do almoço, eu fazia um passo a passo dos produtos que eu tinha de maquiagem. Sim, para poder vender para Pra elas. poder vender. Olha E que aí, legal. quando eu terminava, todo mundo, eu quero isso, eu quero o kit completo. Tinha quem não comprasse. Não tinha quem não comprasse. legal. E aí eu comprava, por exemplo, caixas de batom. Tinha diversas cores. Nem todas as cores saíam, né? Tinha cores que ficava ali parada. De sexta-feiras, às sextas-feiras, eu ia pra empresa de cabelo solto. Na época eu tinha um cabelo liso até a cintura, eu passei por transição recentemente. E aí eu passava a amostrinha do batom, por exemplo, um batom roxo, que é um batom que não, né, não Mas sai pra chamar a tanto. atenção. A hora que eu passava na linha de produção, Elas olhavam assim. todo mundo queria. Ah, Eu já ia com os batons mulher no é bolso. E aí alguém pedia, eu já entregava Olha que e era tudo para legal, pagar no que pagamento. legal. Então eu consegui assim empreender bastante dentro Legal. dessa empresa. Vendedora nata. Nada. Mas em que momento, então, que você percebeu que a fisioterapia ia ser a sua verdadeira vocação? Como Pois que foi é, isso? foi ainda dentro dessa empresa. Eu cuidava da parte da montagem. E tinha um amigo que cuidava da parte do pesponto, que era um outro setor da empresa. Nós fazíamos a mesma função dentro dessa empresa. E aí, na época, ele já estava cursando, acho que o 2º ano de fisioterapia. Tá. É. E aí, ele sempre me pedia ajuda. Bel, você consegue fazer tal coisa aqui pra mim, pra eu poder Estudar. terminar um trabalho, poder estudar. E aí eu sempre ajudava ele. E ele falava com tanto amor Aí da ele contava fisioterapia. pra você. Exato. Ele chama Rafael Neres. Ele é lá de Jaú. Olha, ele se É uma formou pessoa também? muito querida, sim. Ele se formou, ele atua e é um ótimo fisioterapeuta. Que Eu bom. sempre indico quando alguém de Jaú ou quando alguém que mora por lá me pergunta sobre físio, eu sempre indico Indica ele ele. de olhos fechados. É um Legal. grande profissional e eu agradeço muito por esse incentivo. Sim, sim. Porque foi ele que deu um empurrãozinho, né? Quando saiu o vestibular, ele falou: Bel, vai lá e presta. Fisioterapia, ele falava com tanto amor que eu falei, vou prestar. Olha só, não tinha nada a ver com a sua área, Não né? tinha nada a ver com a minha área. Foi aí que eu prestei e dei início à fisioterapia. E aí, nesse período, como não dava para conciliar, porque em Jaú não tinha curso de fisioterapia Era aqui em em 2018. Era aqui em Bauru. Por isso que eu moro aqui em Bauru. Ah, por isso que você veio pra cá. Exatamente. Eu vim cursar fisioterapia aqui em Bauru Você e veio sozinha? acabei sozinha. Nossa, Uau. eu lembro que nos primeiros dias, que os primeiros 4 anos eu fazia E voltava. e voltava de van. Sim. Sim. É porque é uma horinha, né? Dá um pouco Sim. mais, né? De van. E, nossa, um adendo sobre a van. Aham. Meu pai é muito carinhoso. Minha mãe também. Todos os dias, quando eu tava esperando a van, ele me esperava junto comigo que pra abrir a lindo. porta da van pra eu entrar nesses lindo. 4 anos. Olha só, que lindo. Que orgulho, né? Nossa, sim. Esperando você voltar. E também Sim. acho que a preocupação E também. a preocupação. Né? Com certeza. Exato. Aí, no último ano, como era integral, né, eu fazia o estágio na parte da manhã e na parte da tarde tinha projetos de extensão, alguns cursos que dava para fazer dentro da faculdade. Nós já sabíamos que eu teria que morar aqui. Então, Sim, nós nos verdade. programamos para o último ano Você eu morar veio. em Bauru. E aí, quando eu vim para cá, eu lembro que os primeiros dias eu chorava muito. difícil, porque eu né? sentia muita Você era saudade. grudadinha com muito, eles. com as minhas irmãs, com os meus pais. Uau. Eu falo assim que eu sou uma pessoa muito abençoada, Graças a porque Deus. a minha família, ela é extraordinária. Que linda, que linda. E aí foi passando o tempo, eu fui me habituando e eu comecei a gostar de Bauru. Por ser uma cidade muito mais desenvolvida que verdade. Jaú, né? Por ter muitas oportunidades, muita gente. E aí, durante o estágio da faculdade,
faculdade, eu encontrei um outro estágio fora. E aí eu conciliava. Segunda, quarta e sexta eu ia nesse estágio, que era em uma clínica daqui de Bauru. E aí, os outros 2 dias eu permanecia na faculdade, na parte da tarde. E no período da manhã eu ficava todos os dias na faculdade. E foi isso que também auxiliou para que eu continuasse aqui em Bauru. Sim. Porque eu comecei como estagiária e depois as donas da clínica... Uma remuneração. Exatamente. Né? Elas me efetivaram. Que eu sou muito grata também. Chama Clínica Supera. Você está lá até hoje? Não estou. Não está mais. Permaneci por 1 ano e 3 meses, mais ou menos. E aí eu saí de lá para entrar na clínica que eu trabalho hoje. Que é uma clínica também que é muito especial para mim, que é a clínica onde a gente atua. Eu e mais 2 fisioterapeutas, que é o Vitor e o Adalton, que nós atuamos só na reabilitação de joelhos. A gente atende tornozelo também, mas assim, 99% dos nossos joelho, pacientes que acho que é o que mais dá problema. São joelho. Nossa, tem muito paciente. Muita gente reclamando de dor no joelho. Exatamente. Uau, que legal. E qual que é a importância da reabilitação, então, no pós-operatório do joelho? A reabilitação, ela é de extrema importância. O que eu costumo falar para os pacientes, por exemplo, em uma avaliação, que você pode fazer a sua cirurgia com o melhor ortopedista da sua cidade, você pode ir para a capital fazer a cirurgia, mas se você não fizer uma boa reabilitação, o paciente vai apresentar déficits. Concordo. Pro resto da vida, né? Pro resto da vida. E aí, os 30 primeiros dias são a fase muito importante, ele é crucial. Se nos 30 primeiros dias o paciente adotar posicionamentos inadequados, não fizer os exercícios de maneira efetiva, o paciente acaba apresentando aí déficits que são muito difíceis de reverter. Eu acredito que um dos diferenciais, né, um dos maiores diferencial nosso ali na clínica é justamente isso. Essa reabilitação. A gente faz uma reabilitação baseada em evidência científica. O que isso significa? Que estudos foram feitos, né, para poder comprovar que aquilo realmente funciona. Sim. Então, a gente aplica ciência. Por exemplo, eu não vou reabilitar um paciente durante 3, 4 meses, olhar para ele e falar, olha, você já está ótimo, você está de alta. Não, a gente utiliza critérios. Então, o paciente passa por diversas fases, ele faz um teste de força, que esse teste pode quantificar a força da perna direita com a perna esquerda, da operada com a não operada. A gente consegue ter um relatório que nos mostra se esse paciente tem chances de romper o ligamento novamente. A gente faz também uma adaptação, uma transição, né, do paciente da reabilitação para o esporte que ele praticava, seja futebol, basquete, tênis, seja lá qual for o esporte, kickbox, corrida, qualquer coisa. Exatamente. A gente expõe o paciente aos gestos esportivos. Isso é um diferencial muito grande, porque muitas clínicas, né, muitas pessoas que reabilitam o joelho e não realizam essa parte acaba prejudicando o paciente. E aí pode ser que neste movimento ele acaba, por exemplo, tendo uma nova ruptura. Em outro lugar, né? E dependendo, se por exemplo, se é ligamento e tiver uma ruptura, uma nova ruptura, não há nada que a gente possa fazer senão uma nova cirurgia. Nossa. Então, tem lesão de joelho que, se você não cuidar de forma adequada, o paciente vai lesionar e ele vai ter que passar por tudo de novo do zero. O seu filho hoje, ele tem quantos anos? 25. 25. Então, faz muito tempo que ele... 10 anos. 10 anos. Então, de 10 anos para cá, muita coisa mudou. Eu imagino. Até 10 anos atrás, falava que a reabilitação de um cruzado, de um ligamento cruzado anterior, era de 6 meses. Uau. Hoje em dia, os estudos já comprovaram que o paciente ele precisa permanecer 9 meses na fisioterapia para reduzir as chances de uma nova lesão. E ainda assim, a gente não consegue reduzir em 0% as chances. Então, a gente reduz ao máximo. E tudo isso dentro de critérios. Sim. Tudo que a ciência, né, que a evidência científica nos mostra. Então, eu acredito que a clínica que eu trabalho hoje, ela tem esse diferencial justamente por entregar um trabalho tão eficiente que muitas pessoas, dependendo do lugar que está inserido, não conseguem entregar. Por estrutura, às vezes... Incentivadas a fazer isso. Exatamente. Às vezes, a falta da especialização...
Então, eu acredito que esse seja um diferencial muito grande top. ali da clínica CRJT. Bom, fiquei interessada nisso. Vou Sim. falar para ele vai assistir esse podcast aqui. Ah, isso Ele mesmo. tinha um tendão bem grosso, eles tiraram aquele tendão dele, repartiram no meio, Aham. né, e usaram o próprio tendão dele. Sim, pra fazer. ele usou o tendão dos flexores, do Eu sei que quadricipital, foi um bem grosso, que talvez acho que seja da parte de trás, assim, da parte perna. de trás, dos flexores. deve ter Essa sido. é a primeira opção mesmo. Mas existem vários tendões que podem ser retirados para fazer esse enxerto. Sim, sim. E E é- precisa ir lá para ver, né? Sim, e esse enxerto, esse tendão, como ele não é um ligamento, ele precisa passar por diversas fases até ele se tornar um Exatamente, ligamento. E ele só se torna um ligamento quando completa 6 meses. Uau. Então, é só depois do 6º mês que a gente consegue expor o paciente de forma assim, gradativa ao esporte que ele praticava. Aí ele, com 9 meses, ele já quis jogar basquete de novo. Aí ele torceu a perna. Aí ele torceu de novo o joelho. Não rompeu, mas ele torceu de mas novo. ele torceu, então aí às vezes pode ter Feito lesões, né? De repente, sim, assim. microlesões, às vezes pode ter afrouxado o ligamento dele. Então, isso realmente, se o paciente ele não for exposto aos gestos, se ele não for preparado para aquela demanda do que ele vai exercer, existe sim as chances de um risco, né, de Olha, perder a É cirurgia. verdade. Nossa. Existe um estudo que fala, né, esse estudo mostra que apenas 7% dos fisioterapeutas brasileiros utilizam critérios de avaliação para alta. Uau, Ou seja, 7%. Bem é pouco. é pouquíssimo. Ou seja, tem muitos pacientes que, por exemplo, eles têm alta sem ter critérios. Sim, sim. Então, isso aumenta muito as chances do paciente De fazer- ter uma nova De lesão. novo. Uau. Só que hoje em dia a gente tem muitos recursos. Então, assim, o profissional que atende joelho, ele precisa se especializar nisso para que ele consiga entregar uma reabilitação de excelência, Com que é certeza. exatamente o que eu, a Dalton e o Vitor Muito bom. fazemos lá na clínica. Muito bom. Já vou falar pro meu filho, marca Uma avaliação. Uma avaliação, Exatamente, né? sim. Legal pra E aí ver. a gente avalia, vê como tá o joelho dele, vê em que fase que ele se Sim, encaixaria sim. ali, pra gente tentar, né, fazer esse retorno, se ele não tiver uma frouxidão ligamentar, se o ligamento dele estiver íntegro, se não tiver nenhuma lesão de menisco, dá sim pra fazer essa transição e prepará-lo, né? Porque ele quer continuar brincando de basquete, entrar nos campeonatinhos, assim, Sim. sabe? Aqui no Luz, aqui no Aham, Bauru. Então sim. ele fala, mãe, eu quero continuar, né? Sim. Não sair do basquete totalmente. Ele trabalha em outra área, que não tem nada a ver com basquete, Aham. mas o amor dele pelo basquete continua. Não Eu consegue imagino. ficar longe. Eu costumo falar que nunca é só um joelho. Não, Por trás desse joelho existem sonhos, né? é verdade. E esses Nossa, sonhos, como eles, eu sei disso. eles precisam ser reabilitados. É verdade. Você acompanhou na íntegra, né? Por Foi. exemplo, não é a profissão do seu filho. Ele não tá... teve que É um abandonar. hobby, né? Não é a profissão, mas, por exemplo, tem pacientes que trabalham com isso. Exatamente, que é a profissão dele, né? Exatamente. Então, quando eles são submetidos a uma cirurgia, eles precisam de uma reabilitação Exatamente. de muita excelência para Uau. poder voltar no mesmo nível que a pessoa atuava, que ela Sim, treinava, sim. né? Que ela Nossa. jogava. Com certeza, com certeza. Então, após uma cirurgia, quanto tempo que uma pessoa deve esperar para começar já uma fisioterapia? Esse é um assunto que eu gosto bastante, porque tem muitas pessoas que não sabem disso. Mas não existe nenhuma cirurgia de joelho que impossibilite o paciente de começar nas primeiras 24 horas. Sério? Nenhuma. Uau! Das primeiras 24 até as 72 horas seria o ideal para o A paciente pessoa começar. tem medo, ela fala, acabei de fazer uma cirurgia. Exatamente. Eu costumo falar que os pacientes se beneficiam da ignorância. Sim. Eles não sabem, eles não sabem têm mesmo. noção. Eles imaginam assim, eu fiz uma cirurgia, eu não posso nem me mexer. Isso. Muito pelo contrário. Quanto mais tempo o paciente passa com aquele joelho num posicionamento inadequado, mais déficits ele vai ter Olha aí no só. decorrer da reabilitação. Uau! A gente sempre fala que é de 24 a 72. Imediato. Imediato, mas o ideal mesmo, um cenário assim ideal, é o pré-operatório. Nossa. O paciente que faz o pré-operatório, ele tem um resultado muito diferente da reabilitação. Como que é esse pré-operatório? Esse pré-operatório é assim, por exemplo, quando o paciente chega pra gente, né, pro fisioterapeuta, como primeiro contato, a gente já orienta, a gente faz uma avaliação, a gente explica sobre a cirurgia. Lá na clínica, durante a avaliação, a gente desenha em uma lousa, Legal. a gente tem joelhos para demonstrar, a gente tem um joelho que ele é operado, então Sério? passa o trajeto
trajeto do ligamento. Ai, que bacana. A gente tem parafusos, que são os parafusos que são colocados mesmo no joelho. Então, a gente demonstra tudo isso para o paciente. O pré-operatório, ele vai preparar o paciente para a cirurgia. Certo. Por exemplo, se você imaginar uma pessoa que tem, vamos imaginar uma cirurgia de prótese, pensar em um paciente mais idoso. Tá. Se esse paciente ele tem muita dor no joelho, o joelho não estica direito, não dobra direito, imagina, o paciente já tem um déficit ali, um flexo. Se ele for para a cirurgia desse jeito, como que ele vai voltar para a fisioterapia? É verdade. Por que o pré-operatório é tão importante? Porque no pré, a gente vai desmistificar muitas coisas, a gente vai tirar muitas crenças ali da cabeça do paciente, a gente vai ensinar, orientar, mostrar como que será feita a cirurgia, o que ele pode ou não fazer para pôr em risco essa cirurgia. Sim. Então, por isso que o pré-operatório é muito importante. A gente fala que pelo menos 6 semanas seria muito bacana De pré-operatório. um paciente fazer um Mas pré-operatório. aí ele vai ter alguns exercícios também que ele vai fazer antes? Exatamente. A gente vai primeiro avaliar flexão, extensão e ativação muscular, que eu costumo falar que esses são os pilares, né, para um joelho ter funcionalidade, né, para que ele funcione de maneira adequada. Então a gente avalia flexão, extensão e ativação muscular e depois disso, quando a gente zera esses 3, a gente começa a fazer o fortalecimento. E esse fortalecimento, ele é de quadríceps, é fortalecimento de posterior, fortalecimento de panturrilha, de glúteos. Então, a gente faz um fortalecimento Corpo todo. completo. Uau. Exatamente. Os membros inferiores a gente deixa muito forte. Então, o paciente vai muito bem para a cirurgia e ele volta muito bem para a fisioterapia. Entendi. Mas, por exemplo, um joelho rompido, ele pode ficar sendo Sim. movimentado? Assim, a gente não pode fazer atividades com tanto impacto, expor o paciente a um esporte, por Certo, exemplo. certo. Mas no ambiente controlado, dentro da clínica, a gente pode sim fortalecer Ele esse não precisa paciente. ficar imobilizado. Não. Depende da lesão. Tá. Mas, no geral, Geral, não. tá. Não há necessidade. Então, o pré-operatório, ele vem, assim, para revolucionar Olha, a gente mesmo o nunca cenário. fica sabendo disso, né? Sim. Sempre só se pensa no pós-operatório, mas nunca Sim. o pré-operatório. Eu tenho em vista que os novos médicos, né, os médicos dessa nova geração, que são médicos, por exemplo, que estão mais inseridos no esporte, que têm muito interesse por essa área, eu acredito que no futuro os próprios médicos vão indicar. Hoje em dia a gente já tem médicos parceiros, verdade. ortopedistas ótimos, que eles já indicam o pré-operatório, mas nem todo paciente faz. Mas o paciente que faz, a diferença tem diferença. é assim Nítida. muito grande, é Uau, nítido, uau. é nítido. Olha O paciente evolui muito bem. Não é que o pré-operatório vai acelerar Sim, a sim. recuperação do paciente, porque a gente trabalha ali com semanas, com fases, né? Existe um tempo para cicatrização Claro, daquela claro. cirurgia, para a gente não ultrapassar isso. Mas o paciente acaba se adaptando melhor, ele verdade. consegue se movimentar melhor, se Principalmente se for um locomover. idosinho, né? Exatamente, É exatamente. Porque um jovem se recupera rápido. Sim, se recupera um pouco mais É, rápido, um com pouco mais certeza, rápido, mas o idoso, comparado com o Como idoso. você falou, se ele já não tem mobilidade, aí depois da cirurgia vai piorar. Pior né? ainda, exatamente. Uau, nossa. E o paciente, ele volta com muito medo se ele não Sim. se ele não passa por uma avaliação onde Verdade. o profissional passe uma confiança para ele, ele vem com muito medo, achando que ele não pode fazer determinados movimentos, né? Muitas vezes o médico, ele não tem o tempo que ele gostaria de Pra poder explicar explicar tudo, tudo é, isso. é. Então, acaba que o fisioterapeuta, ele faz esse papel. Sim. E é de extrema importância, Que faz legal. muita diferença. Legal, porque a gente sempre pensa, pós-cirurgia não pode se mexer, é o que Exa- você falou. E é totalmente ao contrário. Ah, olha só. E é totalmente contrário. Claro que tem cirurgia, por Sim. exemplo, de um ligamento Tem cruzado algumas. posterior, que o paciente precisa permanecer com uma tala ali durante 6 semanas. Uhum. Dependendo do ligamento, se for um LCM, né, o ligamento colateral medial, ele necessita dessa tala, uma cirurgia de tendão patelar, porque Uhum. são cirurgias que, se, por exemplo, aqui tem o osso da tíbia, Uhum. aqui o do fêmur. Se o tendão tá aqui, o tendão patelar, se o médico reconstruiu, se o paciente faz esse movimento, o que vai acontecer com esse enxerto, né? Esse Vai- tendão que foi reconstruído? O que vai Vai acontecer? desconectar, né? Pode ceder, Uhum. pode afrouxar, então o paciente precisa permanecer durante paradinho. 6 semanas para que tudo isso cicatrize, né? Entendi. Tipo, a colinha, né? Exatamente, ele tem que cicatrizar. Muitas vezes por exemplo, no tendão patelar é reconstrução, mas no LCP é um novo enxerto que é colocado ali no lugar. Então ele precisa cicatrizar
antes de nós fazermos muitos movimentos, entendeu? Por isso tem que ter um acompanhamento. Exatamente. Né? Muitos fisioterapeutas, muitas pessoas acham que reabilitar joelho é igual para todos os pacientes e, na verdade, não. Existem muitas cirurgias de joelho, de 28 a 30 cirurgias, e todas elas, né, cada uma delas tem uma peculiaridade, tem algo que a gente precisa se atentar para não estragar a cirurgia. Verdade. E é possível, então, retornar ao esporte depois, com segurança, após uma cirurgia de joelho? Sim, é possível. Por quê? Porque durante o processo de reabilitação, a gente vai expor o paciente a essas atividades, mudança de direção, aceleração, frenagem. Qual que é o problema quando o paciente não passa por isso? O primeiro momento em que ele voltar a praticar a atividade, pode ser que essa atividade, nesse primeiro dia, já aconteça aí uma nova lesão. Exatamente. Então, quando a gente vai expondo gradativo dentro de critérios, por exemplo, o paciente fez o teste de força, foi comprovado ali no teste de força que ele está apto para começar um treinozinho de corrida ali, um treino de saltos, é a partir disso que a gente vai se baseando. Quando a gente não tem esse respaldo, a chance de erro ela é muito grande, né? É verdade. Nossa, é muito importante. Sim. E existe uma diferença entre a fisioterapia feita por um convênio e o particular, por exemplo? Existe. Existe? Como eu já trabalhei na fisioterapia por convênio e hoje eu trabalho somente com particular, eu noto muita diferença. O paciente que chega para mim, que já passou por uma fisioterapia no convênio e ele é atendido lá na clínica, ele nota muita diferença. Primeiro porque a sessão lá na clínica CRJT, que é a clínica que eu trabalho, ela dura de 1h30 até 2 horas. Nossa, então, bastante. é um tempo, assim, muito longo. Sim. E ainda assim, não é o suficiente. O paciente precisa realizar algumas atividades em casa para que aquele joelho fique bom, né? Então, infelizmente, na fisioterapia de convênio, a gente não tem esse tempo. Porque o fluxo de pacientes é muito grande e é uma pena. Porque muitos pacientes optam pelo... a fisioterapia pelo convênio. Exato, porque eles já pagam né? Tão caro do convênio, né? E aí acabam optando pela fisioterapia do convênio. Só que eu costumo falar que a fisioterapia, né, particular não é um gasto, é um investimento. Porque você pode até permanecer ali 9, 12 meses, dependendo, uma cirurgia de ligamento, né, que é a mais extensa. Você pode até permanecer por esse tempo pagando, né? Mas é um investimento. Por quê? Porque você paga uma vez só. Pro resto da vida. Depois, o seu joelho, ele fica bom ao ponto de você conseguir fazer as suas atividades, voltar ao seu esporte. Muitas vezes, o paciente, ele trabalha com muita mobilidade, ele precisa subir, descer escadas. Por exemplo. Exatamente. Então, ele precisa desse joelho com mobilidade. Então, eu costumo falar que é um investimento, não um gasto, né? É verdade. Sim. E como que você identifica o momento ideal, então, para dar alta para um paciente? Quais são os critérios? O momento ideal é quando ele passa por todas essas fases, sempre pensando ali numa cirurgia de ligamento, né? Que a gente está conversando aqui, que é a cirurgia do seu filho. Então, ele vai passando por diversas fases. Em todas essas fases, por exemplo, lá no início, de 0 a 30 dias, ele vai passar por uma fase de necrose avascular desse enxerto. Com 90 dias, essa necrose é como se o enxerto ele fosse se degradando ali, como se ele perdesse algumas partes, porque ele não está sendo mais irrigado, né, pelo músculo, porque o tendão ele liga osso ao músculo. Então, ele passa por essa fase de necrose. Quando chega ali próximo dos 90 dias, ele vai passar por uma fase de osteointegração. O que seria isso? O médico ele faz um furo no fêmur e na tíbia do paciente, e aí esse furo ele precisa fechar. O enxerto está lá. Esse furo ele precisa osteointegrar. Então, passa por essa fase. Quando ele está aproximando ali de 4 meses, 120 dias, que é nesse momento que a gente faz o teste de força, esse ligamento ele começa a vascularizar. Por quê? Imagina só, se tem um enxerto lá em um orifício, né, que está muito distante, ele não vai conseguir vascularizar. A partir do momento que começa a osteointegrar,
ali próximo de 90, 120 dias, esse enxerto ele começa a ter uma vascularização. E só com 6 meses que esse enxerto passa por uma ligamentização, que é a fase onde o tendão se torna um ligamento. Entendi. E é só depois disso que a gente pode expor o paciente aos exercícios. Exatamente. Aí a gente leva o paciente para fazer treinamentos fora do ambiente da clínica. Por exemplo, a maioria dos pacientes é futebol, vôlei, basquete. Sim. Então, hoje, por exemplo, ao final dos meus atendimentos lá na clínica, umas 8h30, a gente leva os pacientes para esse ambiente. Legal. E nesse ambiente a gente vai expondo os pacientes, cada um na sua fase. Tem a fase inicial, a intermediária e a fase final. E isso vai percorrendo ali de acordo com os meses que o paciente está na reabilitação. Depois que ele passa por tudo isso, no finalzinho da reabilitação, a gente faz 9 testes com esse paciente. E esses testes, eles vão comprovar se o paciente tem chances, exatamente, de ter uma nova lesão ou não. E, além disso, a gente ainda leva o paciente para fazer um teste, que é um teste isocinético, que muitas pessoas já viu o jogador de futebol fazendo, que é uma cadeira que o paciente chuta, vai com a perna para cima e para baixo, e essa cadeira, ela avalia a força comparando... Ela que mede, então. Exatamente. Ela vai quantificar a força de uma perna com a outra, da operada com a não operada, e a diferença tem que ser menor que 10%, para saber ali, né, para comprovar que o paciente está apto a retornar à sua vida normal. Entendi. Se, por exemplo, a gente leva um paciente ali no 9º mês e esse paciente não atingiu esses 10%, né, ali menor que 10%, a gente segura o paciente por mais um mês, dá mais uma ênfase e aí a gente repete o teste depois de 30 dias e aí, na maioria dos casos, o paciente passa ali. Por quê? Porque a gente vai dar uma ênfase no que estava faltando, entendeu? Top. Mas a maioria dos pacientes, eles já passam, assim, de primeira. Claro que tem um caso ou outro, por N motivos, que o paciente precisa ir desses 30 dias, mas são 30 dias que a gente consegue recuperar e aí sim a gente dá alta para o paciente. E uma perna tem que ficar igual a outra ou sempre ela vai ter uma defasagenzinha? Então, o ideal seria que ela ficasse o mais próxima possível. Por isso que tem esse valor de 10%. Agora, vamos supor que a gente faça o teste lá na clínica, que a gente tem um aparelho que não é um isocinético, é um dinamômetro. E aí, esse dinamômetro mostra que o paciente tem uma diferença de 20%. Sim. Esse paciente não pode nem fazer o isocinético. Por quê? Porque se o nosso aparelho já está comprovando que ele está com uma diferença muito grande de uma perna para outra, não tem por que a gente expor o paciente a um teste, frustrar esse paciente, né, colocar ali uma esperança de que ele vai ter alta, sendo que ele não está preparado. E é muito diferente, cada paciente reage de uma forma, são cenários diferentes. Depende da idade do paciente. Depende a idade, depende a profissão, depende a disponibilidade desse paciente para estar na clínica 2 horas. Com certeza. Existe uma fase na nossa reabilitação, ali entre 45 e 70 dias, que o paciente permanece 3 horas na clínica. Olha só. É muito então, tempo. Tem que ter disponibilidade. Tem que ter disponibilidade. Infelizmente, nem todo mundo tem essa disponibilidade, né? Então, são cenários totalmente diferentes. Então, não tem como a gente generalizar e achar que todos os pacientes vão evoluir da mesma forma. Sim. E existe também, por exemplo, mulheres. Mulheres, na clínica não tem tantas mulheres com ruptura ligamentar. A maioria porque são homens, né? A maioria são homens. Embora os estudos mostrem, né, os estudos comprovaram que as mulheres têm maiores chances de romper. Só que as mulheres, elas têm, nós temos maiores chances. O LCA mesmo? O LCA, os ligamentos do joelho. Só que qual que é a diferença? O homem, ele se expõe mais ao esporte. É verdade. Nós, mulheres, não. A gente não se expõe tanto. Sim. Então, não tem tantas mulheres com cirurgia ali, pelo menos na nossa clínica. E essas mulheres, dependendo a idade delas, é um fator de risco. Então, elas não permanecem 9 meses na clínica, elas permanecem 12. Uau. Às vezes, 1 ano e 1 mês, 13 meses ali. Então, percebe como cada paciente tem uma necessidade diferente? Sim. E aí, quando eu decidi me especializar em joelho, a minha especialização foi lá em Londrina, com o Felipe Fumé, que é um método que é aplicado no Brasil inteiro. Método esse que eu sou, assim, extremamente grata, porque esse professor, ele é totalmente diferenciado. Abriu sua cabeça. Exatamente. Nossa, ele é, assim, realmente, ele é muito diferenciado de qualquer fisioterapeuta, e ele faz com que os alunos dele
tem a capacidade o suficiente de reabilitar um joelho, né? Reabilitar um sonho, possibilitar que o paciente retorne à vida normal. Uau, que então, eu sou legal. extremamente grata a esse Que professor. demais. E aí, tudo isso que ele nos ensina nos possibilita que a gente entregue um trabalho tão bacana aqui em Bauru. Que top. Gente, nós estamos com a Isabel aqui em Bauru, gente. Sim, E aí, temos olha. aqui o time do Bauru Basquete, né? E eu preciso fazer um adendo, né? Pode fazer o adendo. O meu namorado, ele mora em São Paulo, Sim, né? sim. Então, mais cedo ou mais tarde, provavelmente Ai, a daqui gente não uns pode 3, perder, 4 não. anos, o meu futuro é em São ficar lá em São Paulo. Exatamente. Ou quem sabe ele Mas- vem pra cá, né? Ou não, é Ai, difícil? Eu acho difícil. Eu acho difícil. Ele é engenheiro civil, mas ele tá em uma parte assim de restaurantes, ele tem que alguns é mais restaurantes lá lá. pra Exatamente. E aí não tem como ele sair, né, Sim, é desses verdade, negócios. Então, por isso que eu viajo mais para São Paulo do Entendi. que ele. Mas quem sabe, né, nesse futuro aí a gente levar o CRJT, que é essa clínica de reabilitação de joelho e tornozelo, para São Paulo, daqui uns 3, 4 verdade. anos. Enquanto isso, a gente aproveita você aqui. Enquanto isso, exatamente, estou aqui para reabilitar joelhos Vamos e sonhos. aproveitar a Isabel enquanto ela está aqui em Bauru, gente. Isabel, qual que é o seu grande diferencial, né? E o grande diferencial aí da sua clínica, do seu atendimento, que faz seus pacientes voltarem e também te indicarem. Sim. Agora, fala aí, vende o O peixe. Olha, eu acho que o grande diferencial meu e da clínica é que a gente trata o paciente, a gente consegue identificar ali as necessidades do paciente, a gente consegue acolher e mostrar para o paciente tudo que foi feito na cirurgia e tudo que ele pode Isso é e muito não bom. pode fazer. É muito Então, bom isso diminui as chances de erro. Então, muitas vezes, um detalhe bobo, por exemplo, o paciente não permanece de meia. Por quê? A meia é um risco muito grande de escorregar. Então, uma coisinha boba você que vê? você tá lá na sua casa recém-operada, são orientações que eu vou te Verdade. passar de coisas assim que para mim é normal, mas que para o paciente ele é leigo, ele não sabe. A gente não então, recebeu nenhuma orientação. nenhuma orientação. Exatamente. E aí, esse paciente, ele diminui as chances de ter uma nova lesão. Com certeza. Porque uma lesão de joelho, muitas vezes, acaba abalando o psicológico da pessoa. Porque ela com permanece certeza. muito tempo distante, Verdade. né? Ali, às vezes, do trabalho, Do do esporte favorito. Então, eu acredito que o maior diferencial meu e ali da nossa clínica é que a gente tem essa abordagem. Sim. A gente não vê um joelho, a gente vê um sonho, Isso uma mesmo. pessoa para reabilitar, que tem todas as suas peculiaridades. Sim, sim. Pessoas um pouco mais sensíveis, pessoas que choram com mais facilidade, Uhum. pessoas que são mais brutas, mas você sabe que por dentro a pessoa está preocupada e a gente verdade. consegue confortar e entregar uma reabilitação assim totalmente diferente de tudo que vocês já possam Que ter visto aqui em demais, Bauru. Que demais, muito bom, muito top. Sim. Isabel, vamos fazer um bate-volta agora? Vamos. Ó, um bate-volta assim de respostinhas mais curtas. Tá. Agora sobre você Tá mesmo, bom, tá? vamos lá. Uma mania que você tem, Isabel. Nossa. Todo mundo tem uma maniazinha aí, né? Ai, eu sou muito perfeccionista. Ah, é uma mania boa, então. É uma mania. Mas que às vezes acaba É, atrapalhando. De atrapalha querer tudo quem muito tá em perfeito. volta, né? Sim. Mas eu acho uma mania boa. Perfeccionismo é bom. Um lugar que te renova as energias. Os ranchos dos meus pais. Lá em Jaú. Lá em Jaú. Ah, que delícia. Sim. É muito bom quando eu estou lá com eles, com as crianças, com as minhas irmãs. Eu acho que ali é o lugar onde eu consigo me reconectar e recarregar a bateria. Ai, que então, legal. sem dúvidas, a minha família ali. Gostoso, que bom. Uma lembrança da banca de calçados da sua mãe. Nossa, eu tenho tantas. Imagina. Eu lembro, assim, que eu considero uma coisa boa, que muitas vezes eu queria assistir o desenho na TV e eu tinha que ajudar minha mãe. E ali no momento a gente não entendia, né? Embora eu fizesse, não ficasse brava nem nada, a gente queria, né? Eu e minhas irmãs, a gente gostaria de estar assistindo o Claro. desenho, sentadinha. Fazendo coisas de criança. De criança. Mas eu sou extremamente grata aos meus pais, porque Certeza. se eu sou o que eu sou hoje, é graças a ele. E eu tenho certeza. muito orgulho Que deles. bom, que bom. Que Então eu lindo. sou muito grata a tudo que eu vivi nessa banca. Com certeza. Tudo. Eu imagino. Boas lembranças. Ótimas Como chamam lembranças. seus pais? Meu pai chama Gildenberg. É o e Gil? Isso, Gil. E a minha mãe chama Jailda. Ah, Mas Jailda. eu chamo ela de Fofuxa. Ah, Fofuxa.
fofucha. É a Então, minha fofucha. um beijo pro Gil e pra fofucha. Que Deus abençoe vocês e Amém. parabéns pela filha linda, maravilhosa que vocês criaram. Olha, você pode ter certeza que eles têm muito mais orgulho de você e do que deles. Porque, olha, eu tenho 3 filhos e eu sou muito orgulhosa também dos meus filhos. E é a maior bênção de Deus é você chegar lá na frente, olhar para trás por todo o seu sacrifício, toda a sua luta, tudo que você passou para criar os filhos, sabe? Sim. Só os pais sabem. Um dia Só você os- vai ser mãe, você vai saber. Um dia eu vou entender. A gente passa tanta dificuldade para criar nossos filhos e para dar essa boa educação, Pra ser esses esse espelho. princípios, né? Então, quando a gente vê os filhos lá na frente, formados, trabalhando com dignidade, é tão bom, é um orgulho assim, ó, que não cabe dentro da Nossa. gente. Então, tenho certeza que eles estão explodindo de Sim, alegria. eu tenho certeza que eles vão se emocionar muito de Vão, ver esse com podcast. certeza. Já tô vendo a dona Fofuxa chorando. Já. Ai, ela é uma manteiga. Com certeza, neste momento, ela vai estar chorando. Que legal, que bom. Tomara que eles assistam mesmo. Sim, vão assistir. E um conselho, assim, que você sempre leva com você? Talvez eles devem ter te dado muitos conselhos. Muitos. Mas um conselho que eu levo comigo é: não tenha medo. Não tenha medo, não se prive dos seus sonhos. Se Deus colocou um sonho no seu coração, é porque você é capaz de realizá-lo. Então, muitas vezes o medo nos bloqueia, o medo paralisa, né? Paralisa, nos impossibilita de alcançar algo que é o nosso sonho. Então, muitas vezes a gente precisa deixar esse medo de lado e encarar, porque não tem como chegar no lugar que a gente quer, no lugar que a gente almeja, sem passar pelo processo, né? E o processo, muitas vezes, ele é doloroso, é um processo que às vezes machuca, mas quando você alcançar o lugar que você almeja, acho que não vai existir nada melhor do que isso, né? Então, o medo, deixe o medo de lado e sempre olhar para frente. Isso aí, lindo, muito lindo. Um momento inesquecível da sua carreira. Da minha carreira, nossa, um momento que eu estou passando agora. Essa semana eu tive uma conversa com os 2 fisioterapeutas que eu trabalho, e eles são sócios. E aí eu já estava com uma ideia, né, de ir para São Paulo, já começar a tentar a minha vida lá, né? Já tinha conversado com o Michel, com meu namorado, ele tinha adorado, né? Claro, né? E aí eu recebi a proposta de ser sócia dos meninos essa Aí. semana. Aí já complicou. Sim, e aí a gente vai para um espaço maior. Que bom. Mas o Michel super me apoiou. Legal. Ele falou assim que eu tenho que decidir o que é melhor para mim, Claro. que a gente tem uma vida inteira para viver juntos, É verdade. né? Que se neste momento o meu profissional é o mais importante, que assim seja e que ele me apoia, que ele está legal, que comigo. E aí, como nós vamos para um lugar maior, né, uma nova clínica, que eu acredito que será um sucesso muito grande. Vai ser um sucesso aqui Será na muito, cidade. muito bem vista aqui em Com Bauru. certeza. Então, é esse momento, algo muito recente. Top. E eu fico feliz de poder contar isso daqui para Nossa, você em primeira mão. que bom. Muitas pessoas ainda não Olha, sabem. Agora todo mundo vai saber. Sim, todo mundo vai saber. Que chique, muito Sim. bom, que lindo. Estou muito feliz. Que lindo. E um sonho ainda que você quer realizar? Nossa, um sonho. Construir a minha família, Sim. continuar evoluindo profissionalmente, né? Ter filhos, né? Os meus pais ainda não são avós, as minhas irmãs ainda não têm filhos e nem eu, mas nós temos uma irmã de coração, que é uma amiga que eu conheci nessa empresa, Ai, que que foi tão legal. importante em minha vida, né? Que é o Calçados da Andara, lá em Jaú. Eu conheci ela lá e ela tem 2 filhos, o Matheus e a Ana, que são como se fossem os nossos... Sobrinhos, né? A Ana é minha filhada, Oh. minha e da minha irmã, e o Matheus é como se fosse, assim, o nosso precioso. Ai, que lindo. Então, com certeza, considero... Você vai ter os seus ainda, né? Sim, Se Deus e quiser. quero construir a minha família. Eu acho que esse é o meu maior sonho. Ah, que lindo. Poder dar netos para os meus pais no momento certo, Sim, né? claro, com certeza. Tudo tem a hora Tem, certa. você é novinha ainda, dá Sim. tempo. Amém. Algo que te tira do sério, que te deixa brava. Você é perfeccionista, então Sim. o que as pessoas fazem aí que você fica brava? Olha, eu sou um pouco difícil de ficar brava. Que bom, Olha, que a bom. pessoa tem que fazer assim muito pra eu ficar brava. Bom, acho que quando as coisas saem muito do meu Muito do controle. É, o acredito perfeccionista que- tem isso, né? Sim.
Mas assim, tem que sair muito, porque a gente tá acostumado, né? Que nem tudo é da forma que a gente gostaria que fosse. Verdade. Então, mas só quando sai muito do meu controle. Aí você fica Acredito bravo. que Não, isso então é é algo normal. que me tira, assim, um pouco do Não, sério. então tudo bem. Sim. Eu sou dessas aí. Prefiro não estressar. Um talento que poucos sabem que você tem. Nossa, que Às pouco vezes sabe. de cozinhar, não sei, que outro talento ali, aí, além de fisioterapeuta? Ai, Ó, vendedora, que a gente já sabe. sim, você é que já vendedora sabe. nata. Sim. Fisioterapeuta com excelência. E aí, outra coisinha que você gosta de fazer? Eu acho que esporte. Esportes? Sim, Ai, eu que faço legal. crossfit, musculação, corro. Teve uma época que eu reabilitei um paciente muito querido e ele jogava tênis. E eu comecei a jogar tênis. Nossa. Atualmente eu não tenho horário, né, infelizmente, para jogar. muito gostoso. Mas comecei a jogar tênis, então eu gosto muito do esporte. Inclusive, Legal. fiz uma pós-graduação na parte esportiva. Eu me formei também este mês aqui. Eu acredito Parabéns. que o esporte. O esporte. É, Legal. sim. Top. Muito bom. Tá no caminho certo, né? Exato. Um hábito essencial na sua rotina. Um hábito essencial é a dieta. Dieta, Dieta. uma boa alimentação. Uma boa alimentação, porque eu acredito que uma boa alimentação ela vai influenciar muito no nosso dia a dia e no decorrer dos anos, né? É verdade. Então, quando a gente se alimenta bem, a gente nutre o nosso corpo, Sim, sim. muita ingestão de água, isso faz total diferença. Uma aguinha aqui. Uma aguinha, eu tô com a minha garrafa na bolsa, 1,1 litro De vez em quando sai da dietinha, finalzinho de Sim. semana, come um docinho, né? Principalmente porque o meu namorado tem uns Então. restaurantes lá em São Paulo. Aí não Então, tem jeito. como eu vou pra lá aos finais de semana, aí eu saio um pouquinho. Mas sempre que eu estou aqui em Bauru, Tenta manter eu tento uma boa manter. alimentação. É, sim. Isso aí. Sim. É verdade. É 90% de boa alimentação e dá uns 10%. Exato, pra viver um Pra viver um pouquinho, né? Preciso experimentar os Verdade. pratos, os docinhos, É as isso coisas da aí. minha opinião, né? Claro, com certeza. Ai, que coisa ruim, né? Que chato. E o que a fisioterapia representa, então, na sua vida, pra gente encerrar aqui? Tudo. Eu demorei muito, né, para me encontrar, como você viu aí, né? Passei por diversos trabalhos, diversas fases, mas a fisioterapia ela é tudo na minha vida. Eu não me vejo fazendo outra coisa senão fisioterapia e principalmente reabilitação de joelhos. Sim. Por exemplo, se você chegar para mim e me disser que você está com problema no ombro, na coluna, eu vou ter a humildade de te falar, olha, tem um profissional que é especialista nisso, Claro. vai lá. Mas agora, se for joelho, aí é minha Tô aqui. praia. Exatamente. Que legal, que top. Nossa, muito bom. Isabel, olha, nossa entrevista foi demais. Eu amei, gostei demais. Você sabe que eu fiz mestrado em nutrição esportiva. Olha só, que bacana. Por causa do meu filho, né? Olha. Eu sou pedagoga, quer dizer, não tem nada a ver com nutrição, né? E você fez. Mas eu fiz um mestrado em nutrição, uma pós, né? Uhum. Em nutrição esportiva, para poder entender sobre os alimentos, sobre as coisas que eu precisava fazer para ajudá-lo. E também, né, para ajudar a família toda, para que nós tivéssemos uma alimentação saudável. E faz muita diferença, né? Faz muita diferença. Então, eu gosto muito dessa área. Que bacana. Acho que fisioterapia seria uma área também que eu faria, assim, Sim, porque legal. eu gosto dos esportes, né? E gosto de saúde. Sim. E eu acho muito lindo esse trabalho que vocês fazem. Muito obrigada. Parabéns, viu? Muito obrigada. E fiquei muito lisonjeada, muito feliz de te conhecer. Você é uma igualmente. pessoa maravilhosa. Obrigada. Que Deus abençoe aí seus Amém. planos, seus projetos, essa Amém. nova clínica, Exato. com os parceiros aí, os Sim. sócios que eles vão assistir a gente também. Vão. Né? E quem sabe meu filho dá um pulinho lá na clínica para Exatamente, vocês fazerem uma isso. avaliação no joelho dele, para ver se está tudo certinho. Isso, exatamente. Certinho? Combinado. Então tá bom, Isabel. Um beijo pra você, beijo no coração, um beijo pros seus pais, para suas irmãs, pra família toda, pros sobrinhos de coração, Meus sobrinhos né? queridos. Isso aí. E quando quiser voltar aqui para falar aí sobre os novos projetos, sobre a clínica, né? Tudo que Nossa, vocês estão sim. fazendo, pode vir aqui que estamos aqui de portas abertas para Nossa, vocês. muito obrigada. Tá Pode bom? ter certeza que eu vou voltar e com muitas novidades. Ah, eu espero, tá bom? Muito obrigada. Então, um abraço, muito obrigada mais uma Igualmente. vez. Obrigada, igualmente. Mulheres, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Eu amei essa conversa aqui, foi assim demais. Tenho certeza que você tem aí alguém na sua casa que tá com aquele joelhinho rangendo, né? Tem uns joelhinhos que começa a ranger, começa a doer, começa a mancar só para um ladinho assim.
tá precisando fazer uma reabilitação, vai antes que seja tarde demais, né? Porque aí o corpo vai acostumando e vai entortando outras coisas, não é verdade? Fica mancando, entorta tudo. Então, vai atrás. Olha, temos aqui uma profissional excelente aqui na cidade de Bauru, mas você não tá aqui na cidade de Bauru, tá aqui pertinho, vem pra cá enquanto ela tá aqui, gente, porque ela vai voar mais alto aí daqui a pouco. Então, meninas, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Compartilhem, então, aí para quem vocês conhecem, que está precisando de uma reabilitação no joelho, um tratamento. A Isabel e a equipe dela entendem tudo de joelho e eles estão prontos aí para ajudá-los, tá bom? Vamos deixar na descrição desse vídeo o Instagram da Isabel, o Instagram da clínica também, tá bom? Sim, para que vocês entrem em contato e possam aí marcar uma consulta e conhecer lá a Isabel pessoalmente. Muito obrigada. Bom? Beijo no coração, uma boa semana aí para vocês. Acompanhem sempre o nosso podcast. Temos sempre mulheres assim como a Isabel, mulheres incríveis, com inspirações, com lições de vida para nos ensinarem, contando seus projetos, as suas histórias. E para que você tenha esse ânimo de viver, né? Que você saiba que a vida vale a pena, né? Lutar pelos sonhos, lutar pela carreira, lutar por um amor, lutar pela sua família, lutar por você. Então, vai atrás aí do seu sonho, não fica parada não, porque a vida passa assim, ó, rapidinho, não é verdade? E nós temos que aproveitar essa vida porque ela é curta, mas ela é linda e vale a pena viver. Bom, beijo para vocês, fica com Deus e até o próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais, tchau, tchau!